Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Todo brasileiro que nasceu no século passado que se preze já deu um pulinho ou pelo menos usou alguma roupa da Mesbla. Ela fez essa unha na Mesbla também, que foi uma das maiores lojas de departamento que a gente já teve por aqui. Mas como tudo nessa vida, infelizmente ela acabou. Mas por que fechou? O que aconteceu? De onde ela veio? É tudo isso e mais um pouco que a gente vai ver agora aqui no Nerd Show. Então senta que lá vem uma ótima história. Vambora! O ano era 1912 e a cidade era o Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil. Uma empresa francesa que vendia carro e peça para máquinas no geral, chamada Mestre e Blatiger, resolveu abrir uma filial por lá e ficou alguns meses colocando anúncios e vendendo o peixe deles com esse nome através de anúncios em jornais locais lá no Rio de Janeiro. Só que algumas mudanças aconteceram nos anos seguintes, porque a filial não vendia tão bem igual às outras que a loja francesa tinha em outros países, né? Em 1924, o gerente da filial de Buenos Aires, um francês chamado Louis Lassagne, separou a loja da matriz e ela se transformou em Sociedade Anônima Brasileira Estabelecimentos Mestre et Blatiger. Oh meu Deus, que nome gigantesco, né? Dom Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, de Bragança e Bourbon. Mas como não é todo brasileiro que tem o francês tão bom igual o meu, em 1939 eles mudaram o nome da empresa. Daí pegaram o Mes, né, de mestre, e o Bla do Blatiger, e assim surgiu a Mesbla. A ideia de juntar as primeiras sílabas do nome original foi dada pela secretária do Luiz, porque ele já é íntimo nosso, né? É o Luiz, mas foi o Luiz. Sei. Essa que seria uma boa explicação para aquele vídeo do nome das empresas, como é que são os nomes, por que eles significam, né? Inclusive, se você quiser ir lá ver, tá aqui no card, depois vai lá que tá bem bom. Só que além de simplificar o nome francês, nessa época a Segunda Guerra estava comendo solta lá na Europa e a França tinha declarado um certo apoio à Alemanha nazista. Mas não vai falar assim, mas então a França... Não é isso, é um certo apoio, é tipo assim, oi, tudo bem? E deixar o nome francês numa empresa relativamente nova poderia trazer complicações com o nosso governo do Getúlio Vargas, que estava fechado com o outro lado da guerra, né? Mas com o novo nome, o Louis Lassagne, né, e sua família gerenciaram a empresa e foram expandindo os negócios aos poucos. Só que em 1961 ele faleceu em casa depois de chegar da loja e 2 funcionários antigos assumiram o comando. Acontece que a filha mais velha do fundador tinha se casado com um cara chamado Henrique de Botton. Quando ele ia mal na empresa ele tomava no Botton. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E ele acabou se tornando vice-presidente da Mesbla, que no ano seguinte comemorou seus 50 anos em terras tupiniquins, com um total de 13 franquias espalhadas pelo país. Só que tem um detalhe muito importante que aconteceu nesse meio tempo. Ainda nos anos 50, a Mesbla decidiu ampliar os negócios e algumas dessas lojas não eram de equipamentos e veículos, mas sim lojas de departamento, e foram elas que começaram a bombar nos anos seguintes. O Brasil estava em desenvolvimento e a Mesbla era uma das poucas grandes empresas que empregavam milhares de pessoas de uma vez só, o que era muito importante para o comércio local e para as contas do município, né? A maioria das lojas tinham mais de 3 mil metros quadrados, o que fez com que nos anos 60 e 70 ela fosse a maior loja varejista do país. E realmente nenhuma outra loja conseguia bater de frente com ela, que vendia coisinhas pequenas do dia a dia, como parafuso e o botão de roupa, até coisa de grande porte, como tipo carro, lancha, avião. Imagina isso hoje. Nos anos 80, sob direção do filho do até então presidente, a Mesbla resolveu adicionar vestuário no catálogo da loja. Mas para uma loja de departamentos, os departamentos estavam meio bagunçados. Tipo, você achava carro e moletom um do lado do outro, sabe? E depois de décadas de sucesso, com mais de 180 pontos de venda e quase 30 mil funcionários, a Mesbla começou a ter alguns problemas assim, bem sérios. Ela resolveu importar máquinas fotográficas da União Soviética para vender no Brasil, já que eram bem mais baratas se comparadas aos modelos norte-americanos, né? Só que também não tinha a mesma qualidade, né? As importações não duraram muito tempo.
E por isso, nos anos seguintes, a empresa teve muitos problemas em prestar assistência para máquinas que tinham algum tipo de problema, que além de não terem peças para conserto, ela também não tinha uma máquina nova para compensar o cliente. A desorganização dos departamentos, alguns problemas com importações e a concorrência que começou a crescer no final dos anos 70 fizeram com que a Mesbla começasse a ter problemas financeiros ainda na década de 80. E para não deixar a peteca cair, eles decidiram reformular todas as lojas do país com uma consultoria pesada por trás de tudo. Mudaram desde a decoração da loja, os catálogos, a organização dos departamentos, até o uniforme dos funcionários. Os cargos de alto nível eram os mais bem pagos do país e os investimentos em novos setores aumentaram ainda mais. Em outras palavras, a Mesbla atirava para tudo quanto é lado, né? Além do varejo que ia de roupa até avião que eu comentei, ela passou a comercializar móveis e criou uma financeira com uma franquia em Nova York. Os investimentos da empresa chegaram a um nível tão alto que ela chegou a ser notícia no jornal The New York Times quando fez uma compra de 900 milhões de dólares importando 60 mil caminhões de mercadoria da China. Uma coisa que nunca tinha acontecido com uma empresa brasileira até então. Tanto que em 1986 ela foi considerada a melhor empresa do país pela revista Exame. Mas esse exame era aquele exame de sangue meia boca, né? Porque o negócio já tava meio que indo pro saco. Mas no final da década, a inflação no Brasil já não estava das melhores, né? O preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Talvez você se lembre que a segunda metade dos anos 80 foi conturbada. Hora de entrar. Muita atenção na porta. 9 horas. É dada a largada. Oi, você foi o primeiro a chegar, não tá cansado não? Fui. Não tá cansado não? Sim. Todo dia corre assim, né? Com muitos planos econômicos para tentar dar um jeito na economia do país. Em 89, começou a conversa do Plano Collor, né? Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Que ia confiscar, no final das contas, lá as poupanças de todo mundo. E todo mundo, ai, meu coração, meu coração. Não, italiano, não é francês, deixa pra lá. Mamma mia! A Mesbla tomou uma decisão errada e passou a acumular mercadorias em estoque. Ou seja, gastou muita grana para comprar produtos e não vendeu tanto assim. Isso tudo piorou depois da implementação do plano, porque todo mundo ficou em choque, sem dinheiro no banco e a economia parou. Ninguém queria comprar nada além do necessário, porque não sabia se teria o dinheiro de volta ou não. Coisa que aconteceu bastante nesses nossos períodos aí, que antecederam esse momento aqui. Daí todo mundo sabe o restante da história com o Collor, né? O povo ficou pistola da vida, foi pra rua, ele sofreu impeachment e foi substituído pelo Itamar Franco, que, diga-se de passagem, tinha um belo tupete, né? E uma namorada que apareceu pelada no carnaval. As coisas que a gente lembra, só isso. O Itamar já começou a mexer uns pauzinhos para um novo plano econômico com a ajuda do Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda. Em 1993, o Plano Real entrou em vigor e em 94 o FHC virou presidente do país. Isso é uma coisa que você deve lembrar, né? A principal consequência do Plano Real foi deixar o real com o mesmo valor do dólar, né? 1 para 1. Nossa, já imaginou, Bárbara? Não. E isso foi bom para a economia daqueles primeiros anos de governo. Mas e para a Mesbla? E a Mesbla, é claro, está mais do que preparada para essa competição. Para a Mesbla, isso foi terrível, porque como muitas empresas estrangeiras passaram a comercializar aqui dentro do Brasil, e a concorrência que não era tanta passou a ser super acirrada, agora ela estava concorrendo com marcas gigantescas, e o brasileiro podia escolher entre muito mais opções e com preço mais razoável. A Mesbla era uma empresa gigantesca, com mais de 40 pessoas na direção, então qualquer decisão importante levava muito tempo para ser tomada e passava por todo mundo. Enquanto isso, as marcas gringas estavam vendendo de vento em popa lá, de boca, principalmente o Carrefour que entrou pesado. No Carrefour, você encontra todas as marcas em TVs, vídeos, aparelhos de som, CD players e até games. E tudo com o menor preço. Imagina aqueles tênis da Nike que a gente só via em filme, agora na prateleira de qualquer loja de roupa no centro da cidade, né? Para não ficar para trás, a Mesbla decidiu criar um cartão de crédito próprio e uma marca de roupas própria, para ver se conquistava a galera. Imagine você que as etiquetas da Mesbla já vêm com 30% de desconto para pagamento à vista. Preços da Mesbla estão bárbaros. Mas a concorrência estava tão forte que enquanto isso acontecia, ela também fechava um monte de filiais pelo país e demitia um monte de gente. Um monte de gente que teve seu primeiro emprego na Mesbla, né? Que você deve conhecer alguém aí.
Uai, você tá vendo o vídeo aí até agora? Então inscreve no canal, porque ó, você quer se divertir, quer novidades do passado e o melhor, quer entretenimento bom de graça? Então você tem que inscrever aqui. A popularidade da loja, que antes era conhecida por pagar os melhores salários do país, agora saía nas notícias como uma empresa incerta, que podia quebrar a qualquer momento. As dívidas da Mesbla ultrapassavam R$1 bilhão e a saída foi vender 51% da empresa para o Ricardo Mansur, que tinha se tornado o dono do Mapping, né? Uma outra velha conhecida nossa que a gente pode fazer um vídeo também. A ideia do Ricardo Mansur era unir as duas lojas numa mega marca para tentar sair dessa crise interna. Ele também era dono do banco Crefisul e tinha dinheiro que parecia não acabar mais. Mas assim, acabou, né? A situação das duas lojas não era nada boa e em pouco tempo as filiais começaram a se tornar inadimplentes com os aluguéis onde as lojas ficavam e com os fornecedores de produtos. A única solução seria tentar vender as lojas antes de declarar falência ou conseguir um empréstimo milionário do governo, assim, uma coisa super fácil de acontecer. O Ricardo Mansur tentou pressionar o governo para conseguir o empréstimo com passeatas, né, ou algumas ações, mas não deu certo. E para conseguir vender as lojas para alguma marca internacional, ele passou a divulgar informações financeiras falsas. A principal delas era que o Bradesco estaria com risco de falir, uma das maiores fake news brasileiras, né? Tudo feito pela internet, só que antigamente, imagina só. Foi aí que em 1999 ele foi preso por conta das mentiras espalhadas, principalmente por e-mails em massa. Mas ele conseguiu um habeas corpus e foi solto no mesmo ano. Saindo da cadeia, o que você acha que ele fez para tentar salvar a Mesbla, o Mapping e o Cruzeiro? Cruzeiro não, né? Na verdade não fez nada, gente. Subiu no avião e ó, vazou, vou pra Disney, oh beleza. Todo o estoque das lojas que sobravam foram colocados em promoção para tentar pagar o salário dos funcionários ao mesmo tempo que elas sofriam ordem de despejo. E assim, loja por loja, foi fechando e a última Mesbla encerrou suas atividades no dia 24 de agosto desse mesmo ano, que foi 1999. Um triste fim para uma empresa tão grande que tinha muito carinho da população. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E gostou da história da Mesbla? Pois é, tem mais histórias pra gente contar aqui. Então põe sua sugestão nos comentários do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!